Olá a todos, e aí, vamos para mais um Chacoalho de Amor do nosso mentor poeta estelar, psicografado pela Elza Orai, e que usamos hoje como momento de reflexão, de discussão, aqui na Casa de Amor, na nossa roda de conversa presencial. O título desta é Legião da Boa Vontade. Vou ler para vocês. Nós sempre buscamos a vida tranquila, com dinheiro sobrando, com amigos carinhosos, com a cumplicidade do alto, acreditamos que estamos no caminho certo. Mas se um dia paramos e procuramos, onde ficou a boa vontade? Levaremos um susto ao descobrirmos que a vida boa levou vantagem de ser eleita em 99% do seu tempo como a mais prazerosa. Agora, gostaria de dizer algo que nunca se pensa, é que a vida boa só é melhor aproveitada se a boa vontade acompanhá-la em todos os momentos. Mas o que é mesmo esta escolha? Pois a vida boa já sabemos. O que será mesmo ter vontade? Responderei com outra pergunta. Por que mesmo nosso espírito encarnou? Pela vontade do Pai. Apenas por este motivo. Nós prosseguimos vivendo aqui pelo mesmo motivo. Conclusão. A vida só ocorre e se mantém pela permissão de Deus. E por que não retribuímos este presente tendo vontade de agradecer, utilizando a vontade boa para amar, dividir, amparar, cuidar, curar, resgatar irmãos necessitados? Afinal, Deus deu uma boa vida. Poeta estelar, por Elza Orai. Então, já percebemos aqui a reflexão que o poeta traz para que a gente avalie o que é ter uma vida boa. O que é uma boa vida? Cada um pensa de um jeito. Para muitos, talvez para a maioria, uma vida boa é uma vida materialmente confortável. Então, se eu tenho, como falou aqui, dinheiro sobrando, bens materiais, a minha vida é boa. Para uns, mesmo não tendo essa parte material tão vasta, de repente, a vida boa é estar em família, a vida boa é ter um emprego, a vida boa é participar de algum grupo, é ter uma religião, é ter fé, então, é ter muitos amigos. Então, o que é ter uma vida boa? Cada um vai ter o seu conceito, mas na verdade, aqui a reflexão é: o que adianta, de repente, eu ter tudo isso, cada um dentro do seu conceito do que é uma vida boa, se eu não tenho a boa vontade, ou seja, se eu não lido, como eu lido perante esta vida que eu já conquistei. E essa boa vontade, ela está ligada à boa vontade do servir, do amar, do cuidar, da intenção, do que você faz com a sua vida, com tudo isso. E aqui nós podemos trazer também uma reflexão do seu propósito de vida, do seu propósito de alma. Porque viver a vida de uma forma automática, só pensando nas questões materiais, no que eu vou ter, no que eu vou construir, no legado que eu vou deixar, mas esse legado só a parte material, é uma vida vazia, né? Então ele fala que 99% das pessoas, elas levam a vida no automático. Elas focam em ter uma boa vida baseado em questões vazias. Porque se a gente olhar a dimensão, o que viemos realmente fazer aqui, mesmo que você não tenha uma clareza exata, qual é a minha missão de vida, isso não importa. O importa é você viver essa vida, que foi esse presente de Deus, como cita aqui na poesia, de uma forma plena, de uma forma presente, não olhando só o viés material e confortável. A boa vontade, ela parte de você ter um olhar mais atento, olhar para o seu lado, olhar para o próximo, ter uma vontade de realmente se modificar, de realmente fazer algo para o outro e também por você mesmo. Então é fazer valer esta encarnação. Então essa é a boa vontade de olhar para dentro de si, entender todas as suas sombras e dores, aquilo que você precisa melhorar. Essa é a sua primeira missão, se melhorar como pessoa, como alma.
um olhar para o outro mais acolhedor, entendendo o que aquela pessoa de repente precisa, é o servir como propósito, né? Isso não significa que a gente tem que passar a mão na cabeça de todo mundo, que a gente tem que doar muitas vezes aquilo que a gente não tem nem para si. E eu não estou dizendo materialmente falando. Muitas vezes a gente não consegue doar, às vezes, nem um sorriso, nem uma palavra de apoio. Então, por que será? Né? O que está acontecendo? Por que será que eu não consigo ser assim com o outro, comigo mesmo? A questão é qual é a sua escolha de vida. Né? O que você veio fazer aqui? Como você quer discorrer essa vida atual? Qual vai ser o seu olhar para esse lado mais de construção material, que é importante, é necessário, é uma das nossas missões, né, ter essa, estruturar essa parte da matéria para que a gente tenha conforto, dê conforto para a nossa vida, mas o outro lado, como você está lidando com o outro lado? E agora eu vou ler o texto complementar, olha que incrível. Sentimento de doação só se torna ferramenta de auxílio efetivo se houver um momento em direção a transformar este sentimento em atitudes concretas. O homem terreno tem boa vontade e expressa esta vocação em frases bem colocadas em defesa de premissas que incluem os pobres e oprimidos, em situações que invoquem a participação de muitos. Mas, por outro lado, na grande maioria das vezes, tudo isso se desfaz em fumaça. Nada do que foi dito é transformado em atitudes reais. Os necessitados muitas vezes são colocados em segundo plano quando se percebe ser necessário dispor de tempo, de entusiasmo e de muito amor para auxiliar aqueles que clamam por ajuda. Se dispor a ceder um quinhão de sua boa vida é um movimento muitas vezes impossível, em se tratando de homem de boa vontade, sim, mas que não querem se ver às voltas com ações cujo retorno se dá em forma de benesses do alto e não através do rico dinheirinho que compra as ilusões da vida terrena. Amigo do alto, membro da Pleiade do amor universal. Olha que chamado aqui, para a gente refletir. Frases bonitas, boas intenções, quantos de nós temos, né? Falar que ajudamos, nos gabar, que doamos aquilo que não nos servem mais, nossas roupas, doamos alimento, alguns doam dinheiro. Todas as doações são muito importantes, porque elas são um movimento para que a ajuda chegue, né? Para que a ajuda àquele necessitado flua. Mas quanto de nós está disposto a sair em algum momento desta boa vida para realmente colocar a mão na massa, para tomar uma ação, para participar de algum projeto, para ir lá e realmente fazer a diferença? Então a gente muitas vezes se esconde no doar material, porque às vezes é mais fácil, né? Então assim, aí não tenho tempo, eu vou doar. Isso aqui não me serve, eu vou doar. Como eu disse, é muito importante. Mas avalie se essa doação, ela não está sendo algo sem intenção, sem a boa vontade, apenas para livrar você de uma culpa ou livrar você de um sentimento de que você precisa fazer algo e aliviar ali a sua culpa de que não está fazendo nada pelo mundo. Então tudo é intenção, tudo é energia. Quando a gente realmente doa algo material e a gente coloca a nossa boa vontade, a nossa energia, que aquilo faça diferença na vida das pessoas, olha a diferença. Aquilo é carregado como energia, chega para outra pessoa com outro significado, mesmo que ela não perceba. Agora, partindo desse princípio de que a gente está apenas jogando boas intenções, falando frases bonitas e bem feitas e clichês, né? Vamos doar sem olhar a quem. Será que a gente está fazendo isso mesmo? Será que a gente está conseguindo tirar um pouquinho do nosso tempo
para escutar alguém, para participar de algum projeto que faça diferença na vida das pessoas? Será mesmo que estamos dispostos a sair do nosso conforto, do nosso mundinho, da nossa redoma, para realmente colocar a mão na massa, assim como o grande exemplo que nós temos, o nosso mestre Jesus Sananda fez? Então é alguma coisa que a gente precisa realmente avaliar, né? Porque de boas intenções tem muita coisa por aí, mas aquilo que de fato vai transformar o mundo e vai transformar a nós mesmos é quando a gente conseguir sair desse movimento que nós somos condicionados e direcionados a só ter, conseguir, e deixamos de lado o ser, que é realmente o que viemos fazer aqui, aproveitando esta oportunidade que Deus nos deu de viver uma experiência tão rica para que a gente possa se melhorar a cada dia. Então aqui fica a reflexão desta poesia que se chama Legião da Boa Vontade, que está disponível no blog poesialuz.com. Só colocar lá na palavra-chave, né, Legião da Boa Vontade, ela vai aparecer. Leia com calma, leia o texto complementar e reflita o quanto você está atrás de viver uma vida boa, qual é esse conceito de vida boa, o quanto está o seu nível de boa vontade de fazer a coisa fluir, de fazer coisas diferentes, fazer com que você se melhore, que o seu próximo se melhore, e assim nós vamos juntos emanando uma outra energia, que é o contrário do que a maioria está fazendo. Vamos juntos fazer algo diferente, por toda a sociedade, por nós mesmos, pelo nosso planeta, vibrar ao contrário do que está todo mundo fazendo. Neste momento que estou falando com vocês, existe um conflito de guerras. Vamos sair desta energia, não é ser alienado, é justamente parar um pouco para vibrar e transmutar essa energia complexa. E eu não falo só de conflitos. Tem muitas energias que a gente, sem perceber, a gente se entrelaça, a gente entra. E uma dessas energias é que você precisa ter muita coisa para ser alguém. E eu não estou falando aqui porque você não precise ter as suas coisas materiais. Nós precisamos, é importantíssima. Mas é dividir, equilibrar a sua vida com o material, com o espiritual, com o equilíbrio mental. É o famoso equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Nós viemos aqui para isso. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E se todo mundo fizer isso um pouquinho todo dia, é assim que a humanidade vai melhorar. É assim que a gente vai ter a nova terra tão desejada, a terra de regeneração, a nova era, né? Então vamos juntos, todos os dias um pouco, nos melhorarmos, sair desta parte tão densa, né, que muitas vezes, sem querer, já estamos totalmente absorvidos, e vamos ter uma boa vida, mas uma vida com boa vontade, com boas intenções. É isso que vale, é para isso que estamos aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.